fazer mais um vídeo de desabafo. Vocês vão cansar de ver isso. Você vai cansar de ver isso. Porque você precisa saber que também dá errado lá de cá. Hoje eu acordei mal, de novo. Eu não queria levantar da cama. Apesar de eu ter levantado 3 da manhã pra fazer a quaresma, eu não fiz a quaresma. Eu botei pra rodar o vídeo lá, tava ao vivo mesmo, e dormi de novo. Ficava dormindo e acordando. Mas eu percebi essa noite que eu durmo muito mal. Tenho dormido muito mal essa noite. Mesmo assim. Não sei o que tá acontecendo, é um sono muito leve. Eu acordo muito fácil. Tá tudo me irritando. Pode ser o estresse da TPM, pode ser. Mas é um sono muito leve. Isso me preocupa, me faz questionar o que tá acontecendo. Usando muito celular, nem tô usando pra gravar conteúdo, pra assistir conteúdo. E no looping eterno de shorts e reels do Instagram. Então, essa é uma coisa que eu preciso mudar. Eu preciso, para esses próximos dias, conseguir diminuir isso aqui. Porque me faz mal. Fora que o cara é uma comparação terrível, cara. E comparar não é útil. Hoje eu queria gravar conteúdo, não gravei nada, não consegui gravar. Eu acordei mal, aí eu tive, assim, tinha o compromisso de caminhar com a minha sobrinha, com a minha mãe. A minha sobrinha tá enfrentando ansiedade, ela não tá muito bem. Então eu não posso, não me permitir, sabe, mostrar minha vulnerabilidade. Então eu levantei e fui. Foi muito bom, a gente caminhou pra caramba. Eu voltei pra casa, tomei um banho e fiquei o tempo todo pensando, não, você vai na academia hoje, você vai. E eu fui na academia, realmente, 1h30 lá. Foi muito bom, fiz perna hoje. Foi muito legal, assim, vencer a mim mesma, sabe? Eu cheguei no carro, ainda pensando, não vou entrar, cara, não vou entrar. Mas eu consegui sair do carro, fui trancar a porta, ir pra academia, fiz os exercícios, vim pra casa, almocei o que eu tinha que almoçar, que era minha comidinha, tá na marmita ali, que tá prontinha. Consegui comer, e aí do resto desse momento, cheguei em casa já era 12h30. Então até eu conseguir ter, é que assim, ó, eu faço academia e eu venho pra casa morta, sem nenhuma vontade de nada. Então eu sinto o quê? Que eu preciso dar um pouco mais de ânimo pra minha tarde. Eu tinha começado bem, eu comecei a participar do Rosário que tem aqui na minha cidade. Comecei bem, fui bem. Até que começou essa história de caminhar com a minha sobrinha e com a minha mãe. E elas querem ir cedo. E o Rosário é cedo. Eu acabei abrindo mão de 2 dias meus de Rosário pra ir caminhar com elas. Isso bagunçou minha semana. E eu não gosto quando as coisas bagunçam aqui, tá na minha cabeça. Minha cabeça tava Rosário de terça de manhã até sexta-feira de manhã. Essa é a minha cabeça. E como mudou essa chave, e sim, é isso é uma das coisas, sabe? Isso me faz mal. Faz eu duvidar. Faz eu acreditar que eu tô fazendo algo errado. E não é só a semana acontecendo, porque não dá pra ser, né, fechadinho tudo o tempo todo. E não ser fechado tudo o tempo todo me deixa muito esgotada. É um controle, né? Pode ser um controle, de fato. Preciso sentar e pensar sobre isso. Enfim, à tarde agora eu queria fazer algumas coisas. No fim, eu não fiz nada que eu tinha que fazer. Só que assim, ao mesmo tempo, pensando, eu fiz algumas coisas. Eu sentei e esquematizei ali um pouquinho do como eu vou fazer essa, né, essa captação de clientes ativo e passivo. O ativo eu não montei, eu montei 3 opções de passivo. E essas opções de passivo, uma delas é para um grupo de exercício que eu tô montando na cidade. E esse grupo de exercício precisava de um vídeo para anunciar, para ficar bonitinho. Então eu fiz o vídeo, não ficou 100%, mas tá pronto, tá feito, entende? Fiz um stories também para postar no meu WhatsApp, postei também. Então assim, eu fiz algumas coisas, mas assim, eu acho que do que eu imaginei que seria grande, fazer muita coisa, eu não fiz. Acho que isso que me corrói por dentro. Então eu queria gravar vídeo, mas eu tô tão ruim, tão pra baixo, que não ia sair. Então, o que isso me mostra, tá? Que eu preciso gravar conteúdo de forma assim mesmo, pra semana toda. Pra chegar semanas assim, quando eu tô muito pra baixo, por TPM, ou porque eu não tô legal psicologicamente falando, eu já tenho coisa programada pra entrar, não depender do meu humor. O meu humor não pode ser empecilho pra produção de conteúdo. Nem pra eu gravar, nem pra estar entrando, nem pra entrar conteúdo no Instagram. Só que assim, pra gravar me atrapalha bastante. Pra entrar o conteúdo aí precisa estar programado antes. Daí não depende de mim. Enfim, algumas considerações a se pensar. Depois eu vou reassistir esse vídeo pra eu conseguir lembrar do que eu tenho que fazer. Porque quando eu gravo assim, falando, eu consigo ter clareza
Acho que essa é uma das coisas legais, assim, de gravar conteúdo. Então, apesar de eu ter acordado ruim, eu consegui, a parte da manhã, pelo menos, vencer aquilo e fazer o que eu tenho que fazer. E cedo eu ainda fui levar meus tatames lá no espaço novo do Pilates. Então, fiz algumas coisas assim, tá, Helene? Você fez algumas coisas. Você não conseguia enxergar aquilo que você fez. Ou você não fez aquilo que você queria fazer. Você fez o que era possível pra hoje. Então, o possível pra hoje foi isso. Uma paciente minha, ex-paciente, já falou que quer começar o Pilates de novo. Então, dos 6 que eu preciso pra fechar o meu mês, né? Pelo menos o aluguel do próximo mês, eu já tenho de mais 5. É isso. Agora, tarde, me deu um pouquinho de dor de cabeça. Também é uma coisa que eu venho enfrentando com frequência. Dor de cabeça. Um dos gatilhos é o sol. E realmente, eu vou pra academia às 11 horas da manhã. Então, eu tomo um sol nesse horário terrível, assim. Não é nem o sol de tomar, mas sabe o reflexo do sol? Quando eu tomar o reflexo do sol, já me dói minha cabeça. Então, eu tomo reflexo pra ir pra academia e tomo reflexo na hora que eu volto da academia. Então, eu preciso botar o óculos de sol no carro. Ou pelo menos sair na bolsinha, sabe? Sair com ele já no rosto. De lembrar sempre disso, de andar com esse óculos de sol. Também, assim, a parte financeira é uma coisa que me pega muito, porque quando eu fico com pouco dinheiro, isso me incomoda. Porque assim, eu recebi seguro-desemprego, certo? Dá pra eu pagar a minha vida, dá pra eu manter. Só que eu separei os 650 pro aluguel, porque eu ainda não tenho paciente, e já vem esse mês que vem. Então, eu fiquei apertada, obviamente. E aí isso me preocupa, entende? E aí eu tenho a prata pra fazer andar, eu tenho o pilates pra fazer andar, tudo pra fazer andar. Estou preocupada. Então, preocupação é algo que me tira do eixo, que me cansa, sabe? Pensei agora aqui, né? Quando a gente vai rezar, vai ouvir alguns vídeos de oração, mesmo do Frei Gilson, qual padre que você escute? Eu escuto padre, eu sou católica. Eles sempre falam para deixar nossa preocupação em Deus. Como é que deixa a preocupação em Deus? Isso é uma coisa que passa pela minha cabeça agora, né? Como é que eu deixo minha preocupação em Deus? Como é que faz isso? Como faz isso? Se eu tiver coragem, eu vou pesquisar agora como é que faz isso. E deixo o próximo vídeo para vocês também conseguirem fazer isso. Fazer a parte de vocês, porque essa é uma coisa que eu percebi. Teve um tempo que eu acreditei que Deus faria tudo. Porque eu olhava, me comparava com os outros, eu via pessoas ruins, até mais do que eu. Eu sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa boa não. Mas eu vi pessoas piores do que eu se dando bem na vida. E eu pensava assim, cara, se Deus dá pra essa pessoa, então por que não dá pra mim? E aí eu não queria fazer nada, porque não é o dono do mundo, não é o pai de todos, o fura-bolo? Então, ele tem que dar tudo. Mas esse último ano, essa frase de que ele não dá tudo, ele dá a parte que nós não conseguimos fazer, veio ecoando muito dentro de mim. E me deixando mais perdida ainda. Essa sensação de estar perdida é uma sensação muito ruim. Eu vou anotar isso para falar pra minha psicóloga. São sensações que eu tenho frequentemente. Ontem eu tinha a sensação de que eu tava fazendo tudo errado, de que eu não saía do lugar. E aí ontem, eu não falei isso no vídeo, mas assim, foi assim, uma sucessão de coisas. Eu encostei no guarda-roupa, na hora que eu tava arrumando o quarto lá pra tentar deixar ele mais organizado. Caiu um potinho meu no chão, caco de vidro, que esse patifou. E aí eu fui fazer mais alguma coisa, mais um negócio caiu no chão. Comecei a rezar Ave Maria. Porque não é possível, tava muito ruim ontem. Tudo caindo no chão, tudo quebrando. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível, não é possível, não é possível. Aí a minha cabeça assim, fica assim, sabe? Não tem por que o diabo me atentar. Porque ele já conseguiu o que ele queria, que era me afastar da igreja. Eu já não tenho mais aquela fé que eu tinha antes. Ela tá abalada, tá? Extremamente abalada. Eu comecei a rezar o rosário, 2 dias eu rezei. Os outros 2 eu não consegui acordar. Eu até acordo, mas não tenho força pra levantar da cama. Então, ele já conseguiu o que ele queria. Que era destruir minha fé. O que mais que ele quer? Não responda, tá, querido? Não responda, eu não preciso saber. Enfim, batalha espiritual ou não, a gente precisa ter clareza. Uma coisa eu digo pra você, ter clareza. Como assim? Isso que eu fiz agora, né? Recapitulando o dia, que agora são quase 7 horas da noite, eu fiz algumas coisas. Talvez eu não tenha feito aquilo que eu queria fazer, o tanto que eu queria fazer, mas eu fiz algumas coisas. Tudo bem, não dá pra fazer tudo, faz parte, você é uma só, né?
é uma casa, então precisa arrumar a casa, comer, tem que lavar a louça, tinha roupa pra lavar, porque amanhã vai chover, então eu quis lavar hoje pra deixar pra secar. Então lavei roupa. Então, assim, tem muita coisa pra ser feita, não é pouca. De repente, quem olha de fora, tipo minha mãe, olha de fora, parece pouco. Mas quando você faz, tá aqui dentro, é bastante coisa. E minha cabeça tá sempre achando alguma coisa a mais pra eu fazer. Ainda ficou coisa no balde pra eu lavar. E eu preciso lavar, porque é o top. Ele vai feder se eu não botar agora amaciante. Porque ele tá fedendo. Então, assim, tá vendo? Eu fiz coisas. Eu lavei roupa, eu lavei louça, botei a cozinha em ordem. Eu lavei pano de prato, pano de chão, que tava ali fora pra lavar faz dias já que eu não tinha lavado. Dei uma geralzinha, tirei alguns lixos que estavam lá fora, porque vai chover, pode entupir o ralo. Então, assim, eu fiz algumas coisas assim. Fiz. Talvez eu não tenha feito aquilo que eu gostaria de fazer, mas tá tudo certo. Eu fiz o que dava pra ser feito. Dentro do meu quadro agora, do meu emocional agora. Se nós podemos tirar alguma coisa desse vídeo pra hoje, pra vocês, é justamente isso. Comecem no fim do dia, você não vai gravar o seu vídeo, mas senta no sofá e tenta anotar em algum caderno, alguma coisa. Põe um papelzinho, se põe na Bíblia. Você deve ter Bíblia em casa. Põe na Bíblia, né? Põe a data, dia da semana e põe o que você fez no dia. Tenho certeza, se a gente listar, a gente fez bastante coisa. É que a gente olha com outros olhos pro nosso dia, verdade. E eu quero dar conta de tudo ao mesmo tempo sozinha. E essa sensação de estar fazendo tudo sozinha, ela também é doída. É uma coisa que me dói. Eu queria ter ajuda, queria ter colaboração. E eu não tenho. Só que eu não tenho porque eu cavei esse lugar, tá? Esse lugar de abandono, de estar sozinha, eu cavei ele. E eu sempre cavo, quando eu estou ruim, eu nunca procuro ajuda de ninguém. Eu me isolo. Então, assim, são consequências das minhas próprias escolhas. Eu tenho plena consciência disso, tá? Não sou uma coitadinha. Estou sofrendo consequências das minhas escolhas. Agora, eu preciso escolher hoje melhor para que as próximas consequências sejam boas. Senão elas não serão também, não. Por enquanto é isso. Eu vou torcer aquela parte que tá ali, que eu lembrei agora que eu preciso torcer, não posso deixar no balde, senão vai feder. E é um top que eu uso na academia, então tem que deixar pronto, arrumado. Se você estiver ruim, vai com calma. Vai dar certo, você vai melhorar. Como? Ache um meio de te tirar do lugar. Um caminho, só um. Exemplo meu, né? A caminhada hoje cedo. Isso organizou o resto do meu dia. E não seja tão dura assim com essa questão, tão rígida com esse negócio de tem que ser assim. Não vai ser assim. Lembra? Não vai ser assim. O dia tem a sua própria vida. Então deixa o dia acontecer tal qual que ele tem que acontecer.